pessoal, tudo bem? Estamos aqui, professor Daniel e eu, para comentar um tema que será tratado nas próximas semanas do curso, que é multiculturalismo e currículo. Pessoal, esse tema é muito importante, porque o foco da nossa disciplina desse momento em diante está pautado em multiculturalismo, e a gente precisa também trazer uma fundamentação teórica sobre currículo, que é o foco da disciplina. A gente espera que vocês aproveitem e vamos para a aula. Nós organizamos alguns slides e a ideia é ir comentando um pouco o tema com base no que vai sendo mostrado aqui. O problema é que não passa. Foi, conseguimos. Bom, trouxemos aqui uma fala da professora Vera Candô, que é uma pesquisadora muito importante, que discute didática, currículo e educação multicultural, também trabalha com direitos humanos. E ela diz o seguinte, né? A perspectiva intercultural em educação não pode ser dissociada da problemática social e política presente em cada contexto. Relações culturais e étnicas estão permeadas por relações de poder. Enfim, essa fala da professora Vera Candô nos ajuda a começar a refletir sobre de que maneira essa perspectiva está presente ou não nos currículos, sejam eles prescritos ou sejam eles praticados, né? Em que medida essas relações culturais, étnicas, que são perpassadas sim por relações de poder, que valorizam alguns elementos e algumas culturas em detrimento de outras, como é que isso se faz presente lá no nosso contexto? Vamos para o próximo. Bom, algumas considerações prévias aqui que nos ajudam a pensar um pouco a cultura escolar e o currículo em seu caráter monocultural, né? Primeiro, pensar o papel da escola e o seu caráter homogeneizador dessa cultura escolar também, que se pauta muitas vezes, grande parte do tempo, em uma concepção eurocêntrica de conhecimento e de cultura. Uma desconexão entre a cultura escolar e a cultura social de referência de alunos e alunas. Então, pensar em que medida esses elementos que fazem parte do contexto dos nossos estudantes estão dialogando com aquilo que se ensina na escola, né? Em geral, o que se percebe é essa desconexão, né? E essa homogeneização que a cultura escolar vai imprimindo nos estudantes. E aí, por isso, vários pesquisadores, dentre eles a própria professora Vera Candô, vão apontar, indicar o caráter monocultural da escola, uma vez que a cultura ocidental passa a ser considerada e é reforçada no currículo como a cultura, a única cultura existente, a única cultura possível e a cultura que se sobrepõe e é superior às demais. Bom, a proposta, né, quando discutimos a questão do multiculturalismo no currículo e na educação, a proposta é de construir uma cultura escolar plural que possa incorporar contribuições de diferentes etnias e que também questione estereótipos sociais e de gênero. Portanto, vincular o trabalho da escola à construção de uma educação antirracista e antissexista, pensar o papel da escola nesse processo, né? E, ao mesmo tempo, articular essas políticas de igualdade às políticas de identidade, portanto, não desconsiderar a dimensão social e do recorte de classe social que também se faz presente, que gera desigualdades, né? Mas incorporar outros recortes para essa análise, a questão da raça, a questão do gênero, da etnia e que, enfim, condições ou elementos que geram também, produzem desigualdades, que são desigualdades construídas socialmente, mas que se refletem muitas vezes lá na escola. Trouxemos aqui uma outra citação, que é do professor Antônio Flávio Moreira, um outro teórico que discute currículo, e ele vai dizer o seguinte, né? Propõe em contrapartida que os conteúdos selecionados nas diversas disciplinas concorram para desestabilizar a lógica eurocêntrica, cristã, masculina, branca, heterossexual, que até agora informou o processo e para confrontá-la com outras lógicas, com outras formas de ver e de entender o mundo. Temos alguns exemplos de ideias ou de práticas que vêm sendo construídas nesse sentido. Por exemplo, quando se discute a etnomatemática, a etnociência, a astronomia cultural, são tentativas ali de fazer com que essa cultura escolar, que privilegia uma cultura,
possa dialogar com outros elementos, né? Por exemplo, com as culturas indígenas. Como é que os indígenas, os povos indígenas pensam a leitura dos céus e a própria astronomia. Enfim, são exemplos que tentam, de algum modo, desestabilizar o que o Antônio Flávio Moreira chama dessa lógica eurocêntrica, cristã, masculina, branca e heterossexual que prevalece nos currículos escolares. Bom, a proposta que discutimos e que valorizamos na disciplina é a do multiculturalismo crítico, uma vez que há outras formas de compreender o multiculturalismo, né? Dentro da perspectiva do multiculturalismo crítico, a ideia é que, ao discutirmos diferença, não separemos essa discussão da questão da desigualdade social. Então, não é apenas apresentar a cultura indígena ou elementos da história da África do ponto de vista folclórico, né? Isso acontece muitas vezes na escola. Ou trazendo uma romantização da condição dessas etnias, né? Essas perspectivas se vinculam muito mais a um multiculturalismo liberal, que a gente chama de liberal, que apresenta as diferenças, mas não discute a raiz que origina ou que produz a diferença, né? No multiculturalismo crítico, por sua vez, a proposta é de que essa discussão sobre a diversidade, ela deva estar relacionada à discussão sobre as relações de poder, quer dizer, o que produz a desigualdade, como é que essas diferenças se tornam desigualdades, né? E aí tem uma síntese dessa ideia no texto que está no slide, que esse multiculturalismo crítico, ao discutir a diferença, não a separa da questão da desigualdade social. Então não é só discutir o indígena, né, a sua contribuição, mas é discutir também a condição que hoje os indígenas vivenciam no nosso país, por exemplo. Por não cindir diferença cultural e relação de poder, politiza a primeira. Não a concebe, portanto, como uma essência de identidades ou apenas um efeito da linguagem, mas a situa nos conflitos sociais e históricos, na produção desses conflitos sociais e como construção histórica e cultural. Portanto, as desigualdades têm uma raiz social e são construídas histórica e culturalmente, né? E aí o multiculturalismo crítico se propõe a trazer à tona essa discussão. Não apenas apresentar a diversidade, mas fazer a discussão sobre o que produz a desigualdade. Se eu puder complementar nessa parte, Amanda, acho importante a gente sempre falar do lugar de fala, né, desses grupos, porque nós estamos muito em pauta agora com as discussões dos grupos indígenas nesse momento, né? E nunca são os indígenas que falam sobre as questões que eles estão vivendo. Ou quando a gente vai discutir, por exemplo, as questões sociais que envolvem o grupo das mulheres, dificilmente você tem as próprias mulheres decidindo sobre as questões das mulheres. Então, quando a gente pensa em multiculturalismo crítico, a gente também quer dar o lugar de fala para esses grupos poderem colocar a sua posição. E isso é politizar, e isso é tentar diminuir essas relações de poder existente para que esses discursos circulem e a gente consiga tomar uma decisão mais ponderada, ouvindo todos os grupos. Né? Não que os homens não possam falar sobre a questão das mulheres na ciência, não é isto, não é dizer que não há há temas proibidos. Mas não é exatamente o que o professor Daniel falou, não é não ocupar esse espaço que pode ser ocupado pela mulher e que nem sempre é ocupado porque existem relações de poder que vão dizer que é o homem branco, heterossexual, que tem esse poder de ocupar os espaços, né? É nesse sentido, sim, que é muito importante esse destaque. Sim, e um exemplo que a gente pode dar é o que a gente vem fazendo. Se eu vou fazer uma discussão que o local de fala, né, o lugar de fala não é meu, a gente pode gravar uma entrevista com uma pessoa e colocar na sala de aula, né? A gente pode pesquisar livros escritos por pessoas desses grupos e mostrar os livros escritos por essas pessoas. Óbvio que nem sempre você consegue, né, convidar pessoas para vir na sua aula, mas você tem materiais didáticos que você pode utilizar e dar um lugar de fala para esses grupos também, para a gente pensar em outras produções, né? Não só na produção europeia, estadunidense, que a Amanda já complementou bem. Isso. Até nas referências bibliográficas que são utilizadas nos cursos, né? Quem são as pessoas que aparecem ali? Quem são os cientistas? Existem cientistas mulheres? Existem cientistas negros? Enfim, são pequenas reflexões que precisamos ter lá no cotidiano também da escola.
Podemos. Bom, aqui vocês já fizeram um trabalho, né, discutindo a legislação, e aí trouxemos aqui só a título de fechamento ou de continuidade daquele debate a questão da educação das relações étnico-raciais, né? Tem aqui um trecho de uma entrevista realizada com professores em uma pesquisa da Vanessa Oliveira. E ela diz assim, esse trecho, né, foi uma pesquisa em escolas, justamente para discutir a questão do racismo e como é que se trabalham as questões étnico-raciais no contexto da escola. Bom, e aí a professora diz o seguinte, é uma professora negra quem vai dizer: se não existir uma relação de afetividade, essa criança tem dificuldade de aprender. E é mais difícil em relação à criança negra, porque essa relação de afetividade é diferente com ela. Ela é estigmatizada, ela é discriminada, a relação de afetividade com ela é diferente, não é? Então, no momento em que a criança negra está entrando na escola, é um grande desafio para ela. Porque nesse momento, ou ela vai ver confirmado tudo o que ela já sentiu em relação ao que as pessoas fazem com ela, porque a escola ainda é o grande juiz para todas as pessoas. O que a escola fala é a grande verdade. Então, ela vai ver confirmadas as seguintes questões. Olha, eu sou inferior mesmo. Olha, eu não sou legal mesmo. Olha, eu não sou bonita mesmo. Enfim, ela faz uma referência ao trabalho com as crianças pequenas no ensino fundamental, porém, a pesquisadora, nesse estudo de caso, no contexto da escola, vai identificando situações que indicam ali a existência de um racismo estrutural na escola, né? E essa professora negra vai trazer justamente a importância de se considerar, primeiro, reconhecer que existem essas situações e, em segundo lugar, observar como têm sido as ações em relação a esses estudantes, né? Essas ações podem confirmar, legitimar alguns estigmas que se constroem inclusive fora da escola, né? Aí podemos seguir. A tarefa que vocês fizeram foi em relação à legislação, né? Aqui só a título de recordação mesmo, para lembrarmos que existe hoje uma lei que vai trazer a obrigatoriedade do estudo da cultura e história afro-brasileira e indígenas no currículo. E isso não é uma determinação ou uma especificidade das aulas de história ou de artes, mas essas temáticas precisam perpassar os diferentes componentes curriculares, e não só os componentes, mas também trazer uma reflexão sobre o que acontece na escola, né? Pensamos que existir a legislação foi uma conquista, sim, inclusive dos movimentos sociais que se organizaram, se articularam para que isso fosse presente, e também consideramos que o currículo ele não se estabelece ou não se altera, o currículo real lá da escola, apenas por uma mudança na legislação, né? Então, claro, ter a lei é um passo, porém é preciso que existam ações no sentido de concretizar o que a lei estabelece. Bom, já comentei junto ao slide anterior, só reafirmando aqui a obrigatoriedade do estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena, e ali tem até a indicação de alguns temas, né? Então não é só também discutir a situação de opressão pela qual essas populações passaram e vivenciam ainda hoje, mas também apresentar as contribuições desses povos nas áreas social, econômica e política, até para que não criemos uma imagem também estereotipada, não reforcemos estereótipos que já existem, né? Por exemplo, de que o indígena é aquele indígena que está lá em 1500, né? Então a gente chega à escola um aluno indígena e aí não reconhecemos esse aluno como indígena, porque como ele é indígena se ele usa roupa como a minha? Ele deixou de ser índio, então, ou indígena porque ele modificou a sua roupa, né? Enfim, trazer essas reflexões se mostra algo importante. A gente também coloca Candô e Moreira trazer uma discussão muito importante entre a relação de tolerância e valorização. Né? Então, quando a gente pensa em multiculturalismo, a gente não está pensando em tolerar as outras culturas. A gente está pensando em valorizar a contribuição do conhecimento produzido por essas culturas para a gente entender que não é apenas o conhecimento científico que circula, né? Tem vários conhecimentos que podem ajudar a melhorar a sociedade.
Então, quando a gente faz isso com os povos indígenas, com os povos originários, com os grupos feministas, com o movimento negro, a gente está possibilitando que todos esses conhecimentos nos ajudem a tomar a melhor decisão com um determinado tema. E a escola é extremamente importante para isso ocorrer. Aqui também reforçando a importância do conhecimento da legislação, nós temos as leis, né, que foram citadas, mas também existem diretrizes curriculares nacionais, assim como aquelas que vocês conheceram em relação à educação profissional, existem diretrizes que vão discutir a educação das relações étnico-raciais, né, que é a resolução número 1, de 17 de junho de 2004. Acho que podemos passar. Bem, aí a gente tem essa discussão teórica. E o que a gente quis mostrar com isso, gente? Não sei se vocês conseguem perceber, ao ler o Tomás Tadeu da Silva e estudar as teorias tradicionais, críticas e pós-críticas em currículo, a gente vem caminhando, entendendo que a sociedade como está organizada hoje, as teorias críticas e pós-críticas, elas têm mais relação com a nossa sociedade. Né? A gente olha para essa sociedade e pensa, como que eu vou na escola transformar e melhorar a vida das pessoas? E foi até essa tarefa que a gente tentou pedir para vocês na semana 5. Né? Como que eu olho para as teorias críticas e pós-críticas, como que essa produção acadêmica vem modificando as relações de poder e as práticas pedagógicas na escola. A partir de tudo isso que a Amanda falou, a gente coloca algumas perguntas para que vocês pensem de como estruturar a sua prática pedagógica, escolher os conteúdos que vão fazer parte do currículo, pensar numa matriz curricular de um curso de formação profissional de nível médio, como que essas questões que a gente vai colocar pode ter essa relação entre o que é pensado e o que é praticado na escola. Então a gente pergunta para vocês, né? De que maneira se estabelecem as relações entre professores e estudantes, entre escola e família? Como lidamos com as situações de discriminação e racismo na escola? Há espaço ao diálogo com história de vida, saberes e cultura de crianças e jovens que frequentam a escola? Como valorizar essas manifestações? Como elas podem ser incorporadas ao planejamento, aos projetos desenvolvidos? Veja que essas perguntas elas fazem a gente refletir e não entender que a escola é um espaço de transmitir conteúdos que estão na ementa. Né? Então, ao pensar nessas perguntas, eu vou olhar lá para a escola como um espaço de produção de conhecimento e que essas questões de uma sociedade multicultural têm que ser pensadas ao planejar o que eu vou ensinar lá no cotidiano da minha escola. A gente ainda pergunta, o material didático utilizado apresenta visões estereotipadas sobre o indígena, o negro e outros povos? Pensa que todo o nosso ciclo escolar, muitas vezes a gente comemorava o dia do índio, efetivamente no dia do índio, colocando a vestimenta do índio como se fosse em 1500. Né? Como se só existisse uma esta forma indígena, de entender. Uma comunidade indígena. Exatamente. Né? São diversos povos. Então a gente sai da escola com uma visão ingênua sobre esse tema. E muitas vezes os professores e as professoras reforçam essa visão ingênua com os estudantes. E quando a gente vira adulto, a gente simplesmente entende que existe só que o índio é lá do que a gente brincou no dia do índio. E a gente pode colocar isso no dia da mulher, a gente pode colocar no dia da consciência negra. As datas comemorativas, a gente não está dizendo que não tem que ter as datas comemorativas, porque há grupos conservadores que entendem que isso não tem que existir. Mas esses temas precisam ser pensados no planejamento, eles não podem ser, hoje é dia da mulher, eu vou falar disso. Não, eu vou falar desses temas o tempo inteiro, eu vou interconectar esses temas com os meus conteúdos, eles têm que fazer parte da minha aula. Né? Ou o dia da mulher vem aquela imagem também estereotipada da mulher como o sexo frágil, vou dar uma flor para a mulher, e ninguém resgata o histórico do porquê existir um dia da mulher e porquê aquele dia, o que aconteceu. Então, também, além de ser uma visão ingênua, romantizada, é também uma visão pouco crítica, né, que não contribui em nada para que haja o multiculturalismo crítico, né, que visa não somente a destacar a diversidade, mas especialmente destacar as relações de poder e de opressão que se estabelecem entre os diferentes, né, ou nesse contexto de diversidade.
Vejam como é difícil a nossa tarefa, gente, porque nós estamos nesse contexto, vocês vão trabalhar em curso de educação profissional de nível médio, que é um ranço histórico tecnicista, e o que a gente está propondo, que essa discussão de multiculturalismo crítico faça parte desse planejamento e dessa formação que vocês vão fazer com os estudantes do ensino médio. A gente sabe que não é uma tarefa fácil, mas se você não fizer isso, tenha consciência que você não está dialogando com as teorias mais contemporâneas dos estudos em currículo, né? Aí você vai se deslocar lá para os estudos, para as teorias tradicionais em currículo, onde a escola é vista como um espaço de reprodução social da sociedade. Então você até pode ter essa escolha, mas não seja ingênuo que esta escolha aonde você está localizado na produção da teoria curricular. Tudo bem? E aí, gente, nós vamos estudar bastante o Sacristan no seu livro Currículo, uma reflexão sobre a prática. E lá nesse livro, o Sacristan vai mostrar para a gente o processo, como que eu faço para pensar num currículo e colocar esse currículo em ação. O Sacristan vai chamar de currículo prescrito e currículo praticado, né? A gente entende que existe uma produção curricular do texto prescrito que chega nas redes de ensino. Então, normalmente, quando você está na rede estadual e na rede municipal, há uma proposta curricular, um currículo oficial que diz o que os professores têm que ensinar. Quando não existe essa proposta, existe um projeto, um plano curricular, uma ementa que vai mostrar para você o que você tem que ensinar naquele semestre, naquele ano, o que os alunos vão aprender. Embora esse currículo prescrito, ele tem as suas contradições também, porque quem escreve está dotado dessas contradições da sociedade contemporânea. Só que pensa que ele é escrito de uma forma menos complexa, né? São pessoas que estão discutindo e descrevem esse currículo, que é aquilo que os professores precisam ensinar. Quando os professores recebem esse currículo prescrito, eles passam a planejar as suas aulas, né? Então eu tenho ali esse currículo, então eu penso como que eu vou fazer com que isso que está no papel vire aprendizagem aos estudantes, como que os estudantes vão aprender aquilo que foi pensado, certo? Entretanto, a gente não pode esquecer que a escola existem os condicionantes que estão ali. Então eu vou ensinar para uma turma que tem alunos, numa sociedade multicultural, onde cada aluno parte de uma realidade, tem uma história, tem uma cultura. Então olha só, pensou-se num currículo prescrito, o professor ou a professora recebe esse currículo e planeja a sua aula. Quando ele chega na sala, muitas vezes tudo isso é desestabilizado de acordo com a turma que você está. Às vezes, um estudante que chega na turma no meio do processo desestabiliza de novo o que está acontecendo ali. Você muitas vezes vai perguntar para a turma e entender quais são os conhecimentos que essa turma já tem daquele tema. Isso desestabiliza novamente o que foi pensado no currículo. E aí o mais interessante, né, que eu e a Amanda gostamos muito de discutir, que é o currículo em ação. Então, o que o professor faz, a prática pedagógica do professor, como o professor atua, está relacionado com todos esses aspectos que a gente falou anteriormente. Então, pensa, quando você está ensinando efetivamente um tema, quando você está na sala de aula, para a sacristã, todos esses processos anteriores já aconteceram. Agora, a sacristã não para por aí. Ele vai dizer que após eu ensinar, eu preciso pensar e refletir sobre o que foi feito, avaliar todo esse processo, né? Então, eu ensinei, fiz a minha aula, eu paro para pensar, nossa, o currículo prescrito que virou o meu planejamento, nessas turmas que são completamente multiculturais, eu dei a minha aula e eu vou avaliar se tudo isso que foi pensado, o que deu certo, o que deu errado, o que eu preciso mudar. E na lógica de sacristã, tudo isso fomenta novamente o currículo prescrito, que vai ser modificado a partir das experiências dos professores. Na teoria de currículo, é esse processo que deveria acontecer. Infelizmente, a gente sabe que as políticas educacionais muitas vezes não levam em consideração a vivência dos professores e das professoras na sala de aula para reorganizar os currículos prescritos. Mas é isso que nós estamos defendendo, né? Então, o currículo prescrito também tem que levar em consideração toda essa vida, tudo isso que foi feito na escola. Porque o currículo em ação e o currículo prescrito não pode ser entendido como uma questão binária. Alguns escrevem, outros fazem. Não, tudo isso está hibridizado, tudo isso está se influenciando para que novas produções curriculares sejam feitas e o processo seja explicado de uma melhor forma. Isso. Não sei se você quer complementar. Sacristã, que será a próxima leitura, nós incluímos aqui nesta
esta fala já um pouquinho do que virá na sequência, mas Sacristã vai dizer que os professores e os estudantes são produtores de currículo. Eles não aplicam currículo, mas eles não, nós, né? Não aplicamos, mas criamos currículo. Se o currículo prescrito fosse capaz de alterar as práticas por si só, talvez a situação das escolas fosse diferente, porque temos, ou tivemos já, não sei se temos hoje, posso dizer isto, mas enfim, se tivéssemos um currículo prescrito muito bom, automaticamente as práticas seriam também excelentes. No entanto, para que esse currículo prescrito possa ser efetivamente desenvolvido na escola, é preciso garantir condições de trabalho, né? As condições de trabalho interferem no currículo que se constrói ali na escola. É preciso pensar em processos de formação contínua, reflexão sobre a prática desses professores, né? É preciso considerar também que existe toda um conjunto de práticas, de valores que não estão ditos, mas que são vivenciados, que é o que Sacristã e outros teóricos, na verdade, das teorias, os teóricos críticos, vão chamar de currículo oculto. Então, esse currículo em ação, ele é formado por esses diversos elementos que configuram a prática, né? Seja a leitura que o professor faz, a interpretação que ele faz do currículo que está colocado, a criação que ele faz a partir do currículo prescrito, porque afinal somos produtores de currículo ali na sala de aula, a escolha dos materiais didáticos, a escolha dos autores com quem vamos trabalhar, por exemplo, aqui na nossa disciplina, tudo isso faz parte desse currículo em ação, e por isso que professores que somos produzimos currículo, né? E eu acho que um outro ponto importante que Sacristã destaca é a questão do currículo avaliado. E podemos refletir também a partir dele, junto com outros teóricos, por exemplo, o Freitas, o impacto que a avaliação externa traz, né? Essas políticas de avaliação externa trazem um impacto para se pensar o currículo em ação. Em muitos casos, o currículo em ação que se pratica, na verdade, na sala de aula, acaba se vinculando àquilo que se exige no Enem, no ENAD, na Prova Brasil, no vestibular, etc. Exatamente. E aí, quando o Sacristã mostra esse currículo com processo, ele também vai fazer esse questionamento. Veja só, esse currículo avaliado, qual que tem sido o impacto dele para se pensar o currículo em ação, né? E até que ponto isso tem sido positivo? Porque se vinculamos o nosso trabalho à preparação do aluno para a avaliação externa, estamos, de certa forma, assumindo ali uma perspectiva que talvez não seja coerente com aquilo que dizemos que fazemos, né? Quando dizemos que estamos formando o cidadão ou o estudante para o mundo do trabalho, é uma coisa, isso traz escolhas ou leva a escolhas dentro de uma lógica. Agora, se na nossa prática toda a construção da aula e do curso se pauta na avaliação externa, no ENAD, no Enem, no vestibular, talvez o nosso projeto seja outro, né? Então, acho que é uma discussão importante para que façamos aqui. E aí, outro destaque também é dos materiais didáticos. A Priscila vai fazer essa reflexão sobre o papel dos livros didáticos também na determinação, muitas vezes, desse currículo. Em especial nos espaços em que o professor não tem, às vezes, tempo para planejar e acaba que o seu planejamento e o seu currículo é seguir o livro, né? Então quem está determinando o que se faz na escola? Aqueles que produzem livro didático, material didático, né? Então esse é um outro ponto para que possamos pensar. E acho que é interessante, gente, que o currículo em ação, então, é o espaço de resistência do professor e da professora desse modelo capitalista neoliberal que está olhando para uma educação muito tecnicista, né? E aí lembre então que lá nas teorias críticas a questão de resistência é muito importante, e nas teorias pós-críticas a gente começa a olhar para que o nosso estudante seja formado para este mundo multicultural, né? Para valorizar as diferenças existentes entre as pessoas, nunca esquecendo da diminuição das desigualdades, porque as desigualdades também são importantes. A gente acredita que o currículo em ação desestabiliza algumas coisas que são colocadas a partir das políticas externas e tudo que a Amanda colocou. A gente não pode esquecer ainda do salário dos professores, da quantidade de alunos por turma, a quantidade de aulas. A quantidade de aulas, a relação dos professores com a coordenação, com a direção da escola. Então, gente, são muitos condicionantes que vão influenciar na prática pedagógica.
Agora, acho que eu e a Amanda temos que parar por aqui, porque vocês precisam ler o Sacristã, né? Senão vocês acabam não lendo lá o livro. Porque nós estamos contando. Porque a gente está contando para vocês muita coisa. Tudo. Exatamente. Tá. Mas a gente está à disposição também para dialogar, né, Amanda? A gente deixa para vocês as referências bibliográficas que a gente utilizou, né? E esperamos que vocês aproveitem a aula e qualquer dúvida estamos à disposição. Muito obrigado. Obrigada.